Olá amigos, vamos ao nosso vídeo análise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Começando pelo Ibov, queda de 1,47%, primeiro sinal negativo aqui após chegada nessa região de resistência, 59.500 a 60 mil pontos. Perdeu um pouco de força, está vindo para anular uma tendência de alta de curtíssimo prazo, que é aqui sustentada por esse suporte 58.496 pontos. Então gerou primeiramente um sinal de queda aqui que foi um pivô de baixa, fechou aqui abaixo da mínima desse pequeno suporte. Já é um sinal negativo e aumenta a chance de ampliar aí essa possibilidade de tendência de baixa no intraday ao perder os 58.496 pontos. No diário tem suporte na média móvel exponencial de 13 períodos em 57.592 pontos. Um sinal favorável para o Ibov é o retorno para cima da média, aí seguido de nova máxima. Olhando para o gráfico aqui da LAD do mercado, a gente teve a LAD com queda aí semelhante à queda do Ibov, coerente, e o clímax que tinha se apresentado na região sobrecomprada sem superar o topo anterior, perdeu força também junto com o Ibovespa, caiu bem, entrou na região dos vendedores com chance de entrar na região sobrevendida. Olhando para uma média móvel de 5 períodos no clímax, a gente vê o índice num ponto em que no ano inteiro só teve 2 vezes que chegou nesse ponto, aqui e nessa região. Quando chegou aqui nessa região, nessa primeira região, a gente teve uma pequena congestão, como eu estou desenhando aqui, seguido de queda. Agora o que a gente pode ter é justamente essa congestão na região aqui dos 60 mil a 57 mil pontos, ficar aqui congestionado nessa região para uma definição de superação de 60 mil pontos, o retorno para baixo para buscar os 54.537 pontos. Por enquanto, o cenário é um pouco mais favorável para subida, não necessariamente no próximo pregão. Nesse pregão tivemos várias ações aí fechando com sinal de baixa. Petrobras, que continua forte, fechou com leve baixa de 0,13%, forte porque o Ibov caiu bem, a Petrobras terminou ainda fechando quase que no 0 a 0, mas com candle de indefinição. A superação da mínima desse candle aumenta a chance de corrigir em busca da média móvel de 13 períodos. 22,33 é um suporte e o suporte mais próximo para ela, R$ 22,73. Zona de resistência vai de 23,13, 23,33 e 23,50. É uma faixa de preço com algumas resistências importantes que ela pode ceder até o encerramento desta semana. Aqui no gráfico de 60 minutos, nem topo ela gerou ainda no gráfico de 60 minutos. Não gerou topo após a última hora de pregão de ontem, bateu na média, gerou uma operação de sucesso no gráfico de 15 minutos. Perdeu um pouco de força no fechamento, mas ainda sem gerar topo. Fechamento abaixo da média móvel de 13, seguido de nova mínima, é um indício maior também de queda dessa ação, de uma correção um pouco maior em busca de 22,61 a 22,35. Região mais favorável para pensar em nova entrada na Petrobras. Vale 5 terminou o pregão em forte queda, uma pancada, 3,63%, candle chamado de maruboso de baixa, abre na máxima, fecha na mínima, perspectiva de gerar aí um pivô de baixa, ela confirma um pivô de baixa depois de ter superado a mínima do fundo anterior, recuou, bateu na região dos 40,75, voltou a fechar abaixo das duas médias após esse pregão com um belo topo. Se fechar abaixo de 38,72, confirmará um pivô de baixa e entrará numa tendência de baixa de curto prazo, com um dos objetivos ele passando para a faixa dos R$ 36,94 até R$ 36,10. Então essa ação não recomendo aí ponta compradora, a não ser para quem é um pouco mais agressivo, na região de suporte 38,79. Vou ampliar até o gráfico. A partir do momento que ela fizer testar essa região com candles aí de baixo caindo e na hora seguinte, depois que testar 38,79, superar a máxima do último candle responsável pela mínima do movimento de baixo, gera uma chance de compra com stop aqui embaixo da mínima para projetar o risco dessa operação para cima. Quem não sabe o que é projetar o risco da operação, tem um vídeo de aprendizado disponível no site da altoveira.com, que vai dar aí uma das formas de ter o objetivo da operação rápida nessa ação. Ou o objetivo, ou a média móvel de 13 períodos é que acontecer primeiro, saída da posição para esse tipo de operação com risco maior. Olhando agora para
O fluxo dos estrangeiros, a gente tem aqui no dia 5/12 uma entrada de 142 milhões de reais, deixando o fluxo de dezembro praticamente ali aproximando de 1 bilhão de reais, e no ano 2 bilhões de reais positivo. A gente tem uma grande subida, favorecendo o Ibov aí em busca da subida perto dos 60 mil pontos. Vamos ver como é que vai ser essa correção do Ibovespa. Pelo menos vai aparentando para uma correção um pouco maior, até faixa dos 57 mil pontos, podendo ter essa congestão que eu mencionei no início da videoanálise. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autovieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.